E aí pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal Integrando Ideias. Então vamos dar continuidade no nosso estudo de limites. Já vimos o que é um limite, noção intuitiva, já vimos algumas propriedades de limites, vimos limites indeterminados e fizemos alguns exercícios para memorizar, para entender melhor o que se passa por trás. E agora então a gente vai ver limites laterais. Eu particularmente acho que é uma das partes mais simples e também não é algo que é tão cobrado em exercícios, em provas, mas vamos lá ver o que são esses limites laterais. Já deixa sua curtida e vamos acompanhar então. Bom, para começar a explicar o que são limites laterais, eu vou supor aqui uma função qualquer. Vou traçar aqui uma curva. Essa vai ser nossa f de x. E essa nossa f de x, eu vou estipular um ponto qualquer para ela. Pode ser aqui, esse nosso ponto P. E vou atribuir valores. Vou falar que este ponto aqui vai ser o nosso 2 no eixo x, certo? E aqui no nosso eixo y, esse daqui pode ser o 1 mesmo. Tá bom para o nosso exemplo. Então, como a gente lidaria com limites laterais, a gente tem que começar a analisar de uma seguinte forma. Eu vou escrever o limite dessa função aqui do lado. Limite da nossa f de x com x, ele vai tender a esse nosso valor 2 aqui, certo? Então, com o nosso x tendendo a esse valor 2 nesse ponto P que criamos. Bom, para a gente começar a entender limites laterais, então, é bom a gente ter em mente uma visualização para conseguir captar melhor. Nos limites laterais, eles vão possuir sinais diferentes aqui na sua notação, na sua simbologia. Então, eu vou escrever aqui novamente com x tendendo a 2, com o menos em cima, da nossa f de x. Esse menos e esse mais não tem nada a ver com ser positivo ou negativo, aqui no eixo cartesiano, não tem nada a ver com soma ou subtração. Esse positivo, esse mais e esse menos, ele simplesmente marca o seguinte para a gente. O mais significa aqui, basicamente, que ele está vindo da direita, e o menos significa que ele está vindo da esquerda. Ah, mas como assim? O limite está vindo da direita, o limite está vindo da esquerda. Bom, a gente vai olhar aqui nossa função para a gente resolver o nosso primeiro limite lateral, que seria o x tendendo a 2 com um maisinho em cima. O mais significa direita. Então, a gente vai observar a função a partir da direita do nosso 2, que é o valor em que o x está tendendo, certo? Essa parte aqui da nossa função. Então, vamos supor aqui um outro ponto qualquer. Vamos supor que o enunciado deu esses valores para a gente. Vou chamar de S aqui. E aqui, esse ponto aqui não interessa para a gente na coordenada x. Eu só quero fazer uma anotação aqui na coordenada y para a gente visualizar melhor. Vou falar que aqui é 0,75 em y. Beleza? Então, o que a gente pode notar é que a gente está saindo de uma coordenada x, mais aqui, o nosso x está vindo maior do que o 2, certo? Ele está vindo pela direita do 2, é o que significa o nosso mais, e ele está se aproximando do 2, ele está tendendo a 2 pela direita, certo? Assim que leríamos esse limite. Então, a gente pode notar que quando a gente pega um número maior que 2, na direita do 2, ele está em algum lugar, se acompanharmos o desenho da função, ele vai estar em algum lugar abaixo do valor 1, certo? Não é à toa que eu peguei aqui um ponto qualquer, o S, e ele estava abaixo e eu coloquei aqui que esse Y seria 0,75. Então, se a gente se aproximar, ele está saindo aqui do 0,75, está andando aqui 0,76, 0,80, 0,90, até se aproximar do 2 em x, que seria o nosso 1 em y. Então, é bem simples de se ver. O nosso limite de x tendendo a 2 pela direita da nossa função aqui suposta vai ser igual
ao nosso 1, certo? É bem simples de se visualizar. E agora, se a gente olhar pelo outro lado, o nosso 2 com menos em cima, é o limite vindo pela esquerda. Então, vindo pela esquerda do nosso 2, ele estaria vindo daqui. A gente teria, repare que o menos não tem a ver com valores positivos e negativos, porque a gente também teria valores positivos aqui, ó, vindo do menos, da esquerda, certo? Então, a gente pode notar uma coisa interessante aqui também. Eu vou pegar um outro ponto qualquer, vou marcar ele aqui, vou chamar ele de Q, e vou dar um valor para ele aqui no eixo Y, pode ser 2, certo? Então, esse nosso ponto Q, ele está do lado esquerdo do 2. É o que mostra a nossa simbologia aqui do nosso limite. E quando ele vem se aproximando a partir da esquerda, ele sai do 2 em Y, ele vem descendo, descendo, chegou aqui 1,5, 1,25, 1,1, ele vai se aproximar ao 1 em Y. Conforme ele vai para o 2 em X pelo lado esquerdo, ele se aproxima ao 1 em Y pelo lado da esquerda. Então, a gente pode afirmar também que o nosso limite de x tendendo a 2 pela esquerda é esse mesmo valor, 1, certo? E aí, então, tem algo a mais para acrescentar aqui, que seria, por exemplo, e se agora eu pedisse o limite global? O exercício que fosse, que você está fazendo, pedisse o limite global. O limite global seria basicamente o limite sem estar determinado, se ele vem pela esquerda ou pela direita. São os limites que a gente estava resolvendo até então. Se ele te pedir isso, é simples. Basta você olhar. Se ambos os valores resultados dos limites laterais forem iguais, que nem aqui no caso a gente tem valores iguais para os nossos limites laterais, que são 1 e 1, então o nosso limite global tem que ser igual a esses valores. Nosso limite global também vai ser 1. Irão acontecer casos que esses valores vão ser diferentes um dos outros. Então, esse limite não vai existir. E esse então vai ser o próximo caso que a gente vai ver. Vamos lá conferir um exemplo desse, rapidinho, só vou apagar a lousa e estou de volta. Bom, então agora eu estou aqui com um exemplo diferente para mostrar para vocês. É um exemplo que a gente vai trabalhar aquela situação em que os limites laterais são diferentes, como eu já mostrei no trecho anterior. Então vamos lá, vamos começar calculando os limites laterais dessa nossa f de x. A nossa f de x é essa em vermelha. E às vezes você pode estar achando estranho, mas que tipo de função é essa que começa, tem um buraco aqui nela, faltando, e depois continua? Bom, esse é um tipo de função, existe sim, é uma função que não é contínua, certo? E ela é um bom exemplo para a gente trabalhar esses tipos de limites. 99% dos casos em que os limites laterais não vão se coincidir vão ser funções que não são contínuas. E então aqui eu determinei um ponto para y em que essa parte da função está passando e um ponto para y que essa parte da função está passando também. E aqui eu determinei um ponto x que vai ser em relação a esse x que a gente vai analisar. Então vai ser o nosso limite com x tendendo a 1, tanto do lado negativo, tanto pela esquerda, quanto o nosso limite de x tendendo a 1 pela direita. Só que esse limite aqui a gente está fazendo baseado na nossa f de x, beleza? Então, vamos lá observar o que vai acontecer. Bom, se a gente pegar vindo da esquerda, a gente está olhando para esses valores aqui de trás, certo? Ele está vindo aqui da esquerda e chegando aqui. Esses valores aqui de trás, de x, refletem em valores de y. E esses valores de y são todos 1, certo? Aqui é uma reta, isso constante, ela não é inclinada, então não importa qual x for antes do 1, o y vai ser 1. Então, logicamente, quando o nosso x estiver tendendo a 1 pela esquerda, ele também vai ser 1. Então, é bem simples da gente observar isso. Limites laterais são visualmente muito fáceis de resolver. E agora vamos observar o outro caso, então, que seja os nossos limites laterais vindo pela direita, certo? Que também é a mesma análise. Agora, vindo pela direita do nosso 1,
a gente tem esses valores aqui para x, ó. São infinitos valores, certo? Mas todos eles estão refletindo num valor 3 em y. Esse valor 3, então, quando a gente estender o x da direita para 1, o nosso limite dessa função vai ser 3, certo? Ele está se direcionando para esse mesmo lado. Então, o nosso limite vindo pela direita é 3. Bom, com isso, a gente tem, então, os dois limites laterais. E se eu pedisse o limite global? O limite de x tendendo a 1, sem ser pela direita ou pela esquerda? Isso daria quanto? Bom, como eu disse no exercício, na tarefa anterior, quando os valores são iguais, o nosso limite global vai ser igual aos valores. Por exemplo, aqui era 1 e 1. Então, nosso limite aqui era 1. Porém, dessa vez, os nossos valores são diferentes. A gente tem 1 e 3. Então, nosso valor vai ser o quê? Vai ser, sei lá, metade? 2? Não tem nada a ver. Quando nossos valores são diferentes, a gente afirma que o nosso limite global não existe. Certo? Isso causa um pouco de confusão. Por quê? A gente tem que analisar o que o exercício vai pedir para a gente. Os nossos limites laterais existem. Da esquerda é 1, vindo pela direita é 3. Porém, se ele está pedindo para você calcular o limite global comparando os limites laterais, então você vai fazer esse cálculo, vai ver que eles são diferentes e afirma que o limite global não existe. Essa é a sua resposta. Você tem que tomar cuidado com isso. O limite global não existe, porém os laterais existem. E então, até então, a gente viu casos visuais de limites laterais, que é bem fácil de ver, bem fácil de resolver. Existem casos visuais que também são um pouco mais complicados. A gente vai ter outra aula de exercícios mais para frente, envolvendo limites laterais e alguns próximos temas. E a gente deixa para fazer esses exemplos nessa aula. Mas está faltando um caso de limite lateral, que é quando a gente não tem o gráfico. E ele informa, ao invés disso, para a gente a função. Como que a gente vai trabalhar com a função para saber quais são os limites laterais e, por fim, achar o limite global, se for pedido. Então, é isso que a gente vai ver agora. Vamos ver um caso de limites laterais através da função dada pelo exercício, ao invés do gráfico. Vou apagar a lousa e vim com o exercício para vocês. Então, vamos lá. Peguei um exercício aqui da internet. Eu peguei esse exercício do site da Unicamp. Lá tem bastante exercício sobre limites, cálculo em geral. Então, caso vocês quiserem treinar em casa, fazer alguns exercícios diferentes do que vocês veem aqui, lá é um bom site para acessarem e encontrarem alguns desafios. Então, esse exercício diz o seguinte para a gente: avalie os seguintes limites para a função f de x definida por partes. E aqui ele dá a nossa f de x dentro de 3 casos possíveis, né? Que seria, se o nosso x for menor que 1, então a nossa f de x vai ser essa, x mais 1. Se o nosso x for igual a 1, então a nossa f de x é uma constante, é 1. Se o nosso x for maior que 1, então a nossa f de x vai ser x menos 1, certo? E aí ele pede para a gente analisar 3 limites. O limite dessa função, com x tendendo a 1 pela esquerda, depois pela direita, o limite global e a f de 1. Então, vamos lá, começar pelo tópico 1 ali, que seria o limite de x tendendo a 1 pela esquerda da nossa f de x. Eu vou colocar aqui assim, certo? Então, a gente tem que parar e pensar o seguinte: x tendendo a 1 pela esquerda. O que fica à esquerda do 1 no plano cartesiano são números que são menores que 1, certo? Não exatamente números negativos, mas são números menores que 1. Existe, por exemplo, 0,5, mas também existem os números negativos, como menos 1, menos 2 e assim por diante. Então, de forma geral, todos são menores do que 1 quando o x está tendendo a 1 pela esquerda, certo? À esquerda do 1, números menores que 1. Com isso, a gente pode notar esse caso aqui, certo? Da nossa f de x, se o x for menor que 1, ela fala pra gente que a nossa f de x é x mais 1. Então, eu vou anotar aqui
isso convertido ali para aquela função. Limite de x tendendo a 1 pelo lado esquerdo da nossa f de x, que agora a gente sabe que é x mais 1. E então agora eu vou analisar como se eu fosse analisar naquelas primeiras aulas que a gente fez a tabelinha e foi supondo valores, aproximando. Só que eu não vou chutar tantos casos que nem daquela vez. Eu vou já pegar um caso bem próximo e observar o que acontece, certo? Então, um número bem próximo a 1, vindo pela esquerda, a gente pode usar o 0,99, certo? Então, a gente teria, aqui no lugar do x, no lugar da nossa função, a gente teria 0,99 mais 1, isso dá 1,99, certo? A gente já vê que é um número bem próximo de 2, já dá para desconfiar de alguma coisa. E se a gente fazer outras suposições, pode fazer esses cálculos de cabeça mesmo para não perder muito tempo, a gente pode pensar, e se eu colocar aqui em vez de 0,99, eu colocar mais um 9, um 0,999. Então isso daqui vai ficar 0,999 mais 1 igual. Então aqui a gente vai acrescentar mais um 9 na resposta. E assim por diante. Sempre que o nosso número se aproximar então de 1, vindo da esquerda, de um número menor que 1, isso daqui vai tender a 2, certo? Ele vai se aproximando de 2, vai ficar 1,9999 até chegar bem próximo mesmo de 2. Então, bem simples, já está resolvido. Isso daqui é igual a 2, este nosso limite, vindo pela esquerda. Vou anotar aqui, certo? E já vamos partir para o segundo tópico ali então. O nosso segundo tópico seria esse mesmo limite dessa mesma função, só que dessa vez com x tendendo a 1 pela direita, certo? E eu já deixei o espaço aqui em branco, eu não coloquei a nossa f de x. Por quê? Porque a gente já vai analisar direto e economizar um tempinho aqui. Se você quiser pausar o vídeo, tentar analisar sozinho, ver se você consegue resolver o exercício sem precisar acompanhar, vai lá, depois a gente corrige aqui junto. Então, vindo pela direita, a gente pode parar e pensar que números à direita de 1 no plano cartesiano são números maiores que eles, que 1. Então, a gente observa que se x for maior que 1, ele afirma que a nossa função é x menos 1, certo? Então, esse limite aqui vai ser o limite de x tendendo a 1 pela direita com x menos 1 aqui, beleza? Então, vamos analisar agora, supor um valor que seja bem microscopicamente maior que 1. Por exemplo, sei lá, 1,01 aqui, ó. Ele está vindo à direita do 1, certo? Ele é maior que 1. E está tendendo a 1, é um valor bem próximo de 1. Então, se a gente substituir isso ali no nosso x da nossa função, a gente teria então 1,01 menos 1, que dá igual a 0,01, certo? E depois, assim por diante. Se a gente parar e olhar isso cada vez mais próximo, 1,001 vai dar então 0,0010, certo? Vai aumentar esse número de zeros. Então isso vai tender cada vez mais a zero. Também está aqui a resposta do nosso limite. Então é zero, certo? Então isso daqui, a resposta do nosso limite é zero. E terceira opção aqui, terceiro tópico, então, seria a gente analisar o limite global. E aí, às vezes, pode gerar uma confusão, né? Porque a gente viu que o limite global, ele só existe se o tendendo pela direita e pela esquerda forem iguais. Mas aqui na nossa função, está falando que se o x for igual a 1, ele é 1. E o nosso limite aqui, ele está tendendo a 1. Então, não seria 1 a resposta? Não. O limite está tendendo a 1. Não está afirmando que o x é 1. Então, continua a nossa regrinha anterior. E por os limites laterais serem diferentes um do outro, 0 e 2, esse limite nosso aqui é inexistente, o limite global. E aí vem então o caso da f de 1. F de 1, se você se lembra de funções, é simplesmente você substituir o 1 no lugar do x aqui. Então a gente teria f de 1, sendo que o x é 1. E aí a gente observa aqui, ó, se o x for 1, então a nossa f de x é 1. Acabou. Certo?
a gente respondeu todos os casos da função, todos os casos pedidos no exercício através de uma função escrita e não elementos visuais. Então, eu acredito que é bem simples fazer esses exercícios de limites laterais. Caso vocês quiserem treinar, já dei o exemplo do site da Unicamp, também existem outros sites a mais aí com exercícios sobrando para vocês resolverem. E então também, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem que eu resolva algum exercício em específico, pode mandar aí, que assim que eu ver, eu te respondo, eu faço o exercício. E se você gostou, eu já peço que deixe seu like, sua curtida, peço que se inscreva, peço que compartilhe com quem está aprendendo limites com você, ou com quem tem a curiosidade de aprender. E então, sobre limites laterais é isso, e eu vejo vocês na próxima aula.